Você sonha em escrever um livro, mas não sabe por onde começar. Você quer contar a sua história, você quer compartilhar as suas lições, mas não sabe o passo a passo para tirar da sua cabeça e colocar no papel. A aula de hoje vai te ajudar e muito nessa missão de escrever um livro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Daniel Brunet, sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e estou aqui cumprindo o meu propósito, compartilhando conhecimento para que você se torne uma flecha. Esse aqui é um novo dia, o programa que eu apresento toda terça e quarta-feira, 7 horas da manhã, gratuitamente aqui no YouTube. Quero saber se você tem aí papel e caneta para que a gente possa avançar na nossa aula de hoje. Eu estou na missão de te ajudar a escrever um livro, eu estou na missão de te transformar num escritor ou numa escritora. Recentemente, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram, a rede vizinha, e perguntei: qual o problema mais te trava na hora de escrever um livro? Eu recebi muitas respostas, trouxe algumas delas para cá, para a gente debater na aula de hoje, na aula de amanhã. Eu vou falar sobre estrutura de livro, como estruturar o seu livro. Só que há pessoas que têm necessidades anteriores a estruturar um livro. Tem gente que não consegue se imaginar como escritor, que não consegue se imaginar como escritora. E a aula de hoje vai ajudar você a desbloquear, a romper algumas travas e começar a escrever o seu livro. Um ponto muito importante que você precisa considerar é: por que eu devo escrever um livro? Qual é a motivação do seu coração? Você já pensou nisso? Eu sei que tem muitas pessoas que querem escrever um livro só para dizer que tem um livro. Olha aqui o meu livro, olha, eu lancei. A pessoa não tem um compromisso com o leitor, não tem um compromisso com a mensagem, ela tem um compromisso com a própria vaidade. Ela quer ser chamada, ela quer ser vista como um escritor ou uma escritora. Então ela faz o livro. Ela simplesmente dá um jeito de publicar o livro. Esse livro vai ter sucesso? Muito provavelmente não. Porque construir um livro não é mais um produto para você esfregar na cara das pessoas. Não é um troféu para você dizer que tem e o outro não tem. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso, mas eu não te aconselho a fazer. O primeiro ponto é o seguinte, que eu quero falar. Eu vou ler para você os 5 problemas que mais travam as pessoas, segundo a pesquisa que eu fiz no meu Instagram. Número 1, a pessoa não sabe como começar. Número 2, ela tem medo do que os outros vão pensar daquilo que ela está escrevendo. Número 3, a pessoa diz: eu não sou conhecido. Número 4, não sou capaz. E número 5, a procrastinação. Hoje eu quero falar de alguns desses aqui, né? O primeiro que eu vou falar é o não sou conhecido. Tem gente que acredita que por não ser conhecida não pode escrever um livro, mas isso é um erro. Mas é um erro tão bobo. Aliás, não é um erro seu, você não deve nem se culpar por isso. Todos nós temos um inimigo do nosso propósito, o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida. E ele fica o tempo inteiro dizendo que você não é capaz. Ele mostra no seu dia a dia que você não pode. Agora, você vai acreditar nele ou no autor da vida, no roteirista da sua história? Aquele que já planejou o seu futuro e sabe onde você vai chegar. Porque se você for ouvir a má influência, se você for ouvir aquele diabinho que fica aqui no nosso ombro dizendo: não faz não, é perda de tempo, você não é capaz. Se você der ouvido a essa voz, você não vai chegar em bom lugar, vai ficar sempre parado no mesmo lugar de sempre. Mas Daniel, como é que eu mudo isso? Calando essa voz e ouvindo o roteirista da vida. Ele diz que você é luz do mundo, é sal da terra. Ah, Daniel, mas você está espiritualizando. Não. Eu estou dizendo, eu estou lembrando, eu estou reforçando quem você é. Você é essa pessoa. Deus não te criou à toa, ponto.
A história que você viveu até aqui não foi para você sofrer, foi para você aprender uma lição e compartilhar com as pessoas. E uma forma de compartilhar isso é escrevendo um livro. Então, Daniel, mas como que eu vou vender um livro se eu não sou conhecido? O seu livro vai despertar o interesse pelo assunto que ele carrega, pela lição que ele tem para ensinar. Na semana passada, eu contei para vocês, fiz 2 aulas sobre como definir o assunto. Se você não assistiu, volta lá e assista, porque definir o assunto é um dos passos para você começar a escrever o seu livro. Se você não tem ideia do que vai fazer, primeiro defina o assunto, com base naquilo que eu ensinei e compartilhei na semana passada. Uma vez que você tem o seu assunto, e você já está entendendo que o seu assunto vai garantir um bom livro e vai espantar esse medo do eu não sou conhecido, então não vou vender livro, então vão rir de mim. Por exemplo, você escreve um livro sobre dicas de viagem. A pessoa que está indo para Roma, para Paris, para Sydney na Austrália, se ela pega um livro que diz como se divertir em Paris, em Roma, em Sydney, você acha que ela está preocupada com o autor? Não, ela está preocupada com o conteúdo. Se o seu conteúdo encontra o desejo desse leitor e dessa leitora, o seu livro vai agradar essa pessoa. Hoje você não é conhecido, hoje você não é famosa, mas um dia será. Se você se dedicar, se você colocar energia, se você focar na sua mensagem e na jornada da influência, que é o que eu venho pregando tanto tempo aqui na internet. Existe uma jornada em que você vai degrau por degrau, produto por produto, posicionamento por posicionamento, subindo na estrada da jornada da influência. Você precisa começar e não parar. O livro é uma belíssima forma de se posicionar. É um jeito maravilhoso de contar a sua mensagem às pessoas, de dizer a elas que você carrega uma lição. Mas enquanto você não se livrar dessas travas, nada vai acontecer. Então vamos lá, o assunto é fundamental. Definir o seu assunto, você vai começar a escrever o seu livro. Daniel, mas eu não sei como estrutura um livro. Na aula de amanhã você vai aprender como se faz isso. Hoje eu quero falar da procrastinação e estou falando do não sou conhecido, tá? Então o seu assunto supera o seu anonimato. Se o seu assunto for bom, as pessoas vão querer. Tem tantos livros de escritores americanos ou estrangeiros que fazem um sucesso danado no Brasil e ninguém sabe quem é a pessoa. Compra pelo assunto, compra pela capa, compra pelo título. Então, para de perder tempo achando que você não pode lançar um livro porque você não é conhecido ou conhecida e comece a tirar do campo das ideias e trazer para o campo da existência. Comece a escrever o seu livro digitalmente, manuscrito, seja lá qual for o seu método de trabalho. Eu aconselho que você digite, fica muito mais fácil o seu processo. Mas tem gente que ainda prefere escrever e depois alguém passa limpo, ou então ela mesma passa limpo, enfim. Aí é o processo criativo de cada um. Daniel, eu posso usar o ChatGPT para escrever o meu livro? Olha, eu sou muito a favor da tecnologia. Eu consulto a inteligência artificial quase que todos os dias. Estou sempre fazendo perguntas, estou sempre pedindo dicas. Mas eu não peço para ela escrever um livro para mim. Por que eu não faço isso? Porque eu sou, sim, um escritor. E um escritor gosta de escrever. Uma das coisas que eu mais gosto no processo criativo da escrita é quando eu fico de frente ali para o computador, eu estou escrevendo e eu falo, vou mudar essa palavra. As pessoas vão começar a ter esse olhar diferenciado e vão falar, esse livro aqui é todo ChatGPT. E aí o seu crédito, a sua credibilidade de escritor, escritora vai por água abaixo. Um livro é uma forma poderosa de você se posicionar. Dedique-se a ele. Entenda que tudo que vem fácil, vai fácil. E aquilo que não tem um preço, você não dá valor.
Tem gente que ganha ingresso para show, para imersão, para evento e não vai. Porque ela ganhou. De graça não tem valor. Agora, quando ela se esforça, vai lá e compra o ingresso, ela faz de tudo para estar lá. Porque aquilo tem valor e preço para ela. O processo de escrita de um livro é exatamente assim. Você luta contra o tempo, você luta contra a procrastinação, você luta contra as críticas dos outros para escrever o seu livro. E quando você termina e publica, você vai defender a sua obra, porque o livro é quase como um filho para a gente. Você vai defender a sua obra contra tudo e contra todos. Eu digo que é como um filho porque é algo que você faz acontecer, faz nascer, né? Nesse sentido de você estar criando algo, de algo que sai de você. É nesse sentido, né? É óbvio que um filho é muito mais importante do que qualquer coisa material dessa vida, não tem dúvida nenhuma. Dito isso, vamos voltar aqui para o ponto da procrastinação. O que eu quero te sugerir? Eu quero te sugerir que você inclua na sua rotina um período para escrever. Ah, Daniel, mas eu não tenho tempo. Flash, ninguém mais tem tempo no mundo de hoje. Ou você arruma o tempo, ou a agenda te engole. Ninguém mais tem tempo para nada. Tá tudo muito corrido. As pessoas com 2, 3 fontes de renda para poder sustentar, ter uma vida melhor, o tempo vai embora. Agora, você está convencido que tem uma grande mensagem, que tem um bom assunto, que um livro vai realizar um sonho? Ah, você vai arrumar tempo na sua agenda para escrever o seu livro. Nem que seja 15 minutos por dia. Você tem que botar essas micro agendas na sua rotina. 15 minutos eu vou ficar em frente ao computador para escrever o meu livro. Ah, fiquei hoje 15 minutos, mas não tive ideia nenhuma. Tá tudo bem. Mas você reservou a sua agenda para isso. Numa hora vai funcionar. Com o tempo, você vai perceber que em 15 minutos eu consigo escrever meia página. Aí você continua. Você vai se aperfeiçoando como escritor, escritora. Você fala, agora em 15 minutos eu já consigo escrever uma página. Aí você vai reservar um tempo maior quando você engrenar. E aí você consegue escrever o seu livro. Eu vou te contar como foi o processo criativo do meu livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores. Porque é uma outra forma de escrever, foi uma outra forma de criar. A minha sugestão número 1 é que você crie micro-rotinas na sua agenda. Micro-agendas na sua rotina. Você pega o seu dia, bota ali, hoje eu vou dedicar 15 minutos, amanhã também, depois também, tá? Acorda lá, faz o que você tem que fazer, pega os teus 15 minutos, marca no relógio e fica ali em frente ao computador. Você já sabe o teu assunto. Você vai começar a escrever. Essa é uma sugestão. A sugestão número 2, que é o que funcionou comigo, tá? Em 2018, eu fiz uma viagem para Israel. Conheci a Galileia, conheci Jerusalém, foi lindo, foi minha primeira viagem para lá. E quando eu estava passando em Cafarnaum, e é curioso porque eu cresci lendo a Bíblia, eu cresci ouvindo as histórias de Jesus, por onde Jesus passou, onde os milagres aconteceram, e de repente eu estava ali em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, olhando para aquele cenário. E eu fiquei impressionado, eu falei, caramba, Jesus morou aqui. Foi aqui que ele selecionou a maior parte dos seus discípulos. Talvez num desses lugares aqui, ele tenha encontrado com Mateus e falado, me segue. Talvez ali, na beira do mar da Galileia, ele tenha encontrado com João e falou, venha ser meu seguidor. É impressionante, essa viagem para Israel é algo impressionante. Pois bem, e aí o guia da viagem fala assim, foi aqui que Jesus começou a falar em público. Eu falei, caramba, por quê? Por que em Cafarnaum? Se ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. Aí eu comecei a estudar e escrevi o meu livro. Agora, como foi esse processo? Que é isso que importa pra gente. Então eu já tinha um assunto. Ali naquele momento eu tive essa ideia. Caramba, eu sou jornalista, eu sou cristão, eu conheço a história de Jesus. Agora, pela primeira vez, eu estava vendo Jesus como um comunicador, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Santo, ele é o leão da tribo de Judá.
naquele momento, ele também se tornou um comunicador. Eu falei, cara, Jesus é um grande comunicador. E quando eu estudei a história dele, eu passei a afirmar, quando eu estudei a história de Jesus, vendo sobre o aspecto da comunicação, eu passei a afirmar que ele também é o maior comunicador de todos os tempos. Jesus Cristo de Nazaré é o maior influenciador de todos os tempos. Porque ele começou a falar, entregar a mensagem dele cruzou os oceanos, chegou até a gente, cruzou os séculos, chegou até a gente. Como é que pode? Meu livro é sobre isso. Mas como é que foi que eu escrevi o livro? Para você ter uma ideia, a vontade de escrever esse livro surgiu em 2018. Quando é que o meu livro foi lançado? 2021. Caramba, Daniel, 2021. Naquela época, meu coração queimava para escrever esse livro. Eu tinha muitas coisas para fazer. Eu trabalhava na época no jornal. A vida de repórter é muito corrida, porque você continua trabalhando mesmo quando sai da redação, que é o escritório dos jornalistas. Notícia que não tem hora para acontecer e você fica sabendo, tem que passar por jornal. Enfim, é uma rotina muito agitada, como você tem, como muitos brasileiros têm. Então, eu não podia sentar e falar, vou escrever esse livro em um mês. Até porque eu ainda estava estudando. Ali em Cafarnaum foi o start. Eu tive a ideia. E eu demorei um tempo cruzando as informações. O que Jesus fazia que a comunicação hoje em dia ensina? Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a entender que a maior parte da comunicação de Jesus era por meio de parábolas. O que são parábolas? São histórias que criam um senso, que criam uma lição final para a pessoa. São histórias que vão usar metáforas. Jesus diz, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. E quando ela é puxada, o pescador vai separar os peixes bons dos peixes ruins. Os bons vão para o cesto, os ruins para a fornalha. É uma metáfora. Ele compara as pessoas que serão salvas, as que não serão salvas, com peixes. Umas vão para um lado, outras vão para a fornalha. Então a forma como Jesus se comunicava era por meio de parábolas, da contação de histórias. E qual é o nome disso hoje em dia? Storytelling. Que eu estava estudando naquela época. Eu falei, caramba, tá aqui, ó, conexão. Na época de Jesus não tinha esse nome, storytelling, mas hoje tem. E aí eu fui cruzando essas informações. Beleza. Como é que eu fazia isso? Eu criei um arquivo no Docs, no Google Docs, que eu poderia acessar tranquilamente pelo celular a qualquer momento. Eu ia lendo a Bíblia, colocava lá, ó, esse versículo aqui é storytelling. Esse versículo aqui é branding pessoal. Esse versículo aqui é sobre posicionamento. Esse versículo aqui mostra que ele tinha convicção na mensagem dele. E eu fui colocando. Quando eu ia aprendendo e amadurecendo algo mais sobre comunicação, eu também colocava nesse arquivo. Eu também ia colocando nesse arquivo. Então, inicialmente, eu não pensei em estruturar os capítulos da forma A, B ou C. Inicialmente, eu fui criando um arquivo para colocar informações lá. Aí veio 2019, né? O ano inteiro. Quando chegou 2020, na pandemia, que, lembra? Foi terrível, né? Um período que nós vivemos que foi horroroso. Março de 2020, tudo parou. A gente fechou, né? Pandemia. Ninguém saía de casa. Nesses dias, em 3 meses, eu escrevi o livro. Em 3 meses, durante a pandemia, eu peguei todo aquele conteúdo que eu fiquei mais de 1 ano juntando, aí eu costurei, como eu gosto de falar, e o livro ficou pronto. Primeiro eu fiz a pesquisa, eu fui botando. Eu no primeiro sentei, porque muita gente trava. Ai, Daniel, como eu vou começar? Muita gente trava porque fica pensando, qual o nome do meu livro? Ah, eu só vou começar quando tiver o nome do livro. Não faça isso, comece a escrever. Ah, Daniel, mas eu sento em frente e eu não sei porque não sai da minha cabeça. Porque você não tem uma pesquisa. Porque você não tem por onde começar. Quando eu sentei para escrever um livro, tudo bem, sou jornalista, eu era repórter na época, a minha vida sempre foi escrever, eu tenho essa habilidade, eu tenho esse dom, eu tenho esse prazer. Para mim, a parte da escrita é fácil. O difícil foi organizar as ideias. O difícil foi falar, será que eu posso falar isso de Jesus? Será que se eu falar que ele usava o storytelling, as pessoas não vão falar mal de mim, dizendo que eu estou distorcendo a Bíblia?
Você passa por isso, o medo do que os outros vão falar. Só que eu estava tão convicto de que o que eu estava fazendo era verdadeiro, não feria, não atrapalhava ninguém e ajudava as pessoas a entender melhor, que eu falei, eu vou fazer. Se alguém quiser criticar, porque sempre tem alguém para criticar, eu vou suportar. E é o que você tem que pensar também. As pessoas vão falar mal de você, elas vão te criticar, elas vão falar, escritorzinho, agora quer ganhar o Oscar da literatura. Deixa eles falarem, continua entregando a sua mensagem, continua fazendo o seu. Porque crítico fica parado. Quando você anda, ele fica para trás. Nunca se esqueça disso. Entregue a sua mensagem, escreva o seu livro. Pois bem, quando chegou a pandemia, eu sentei para escrever o livro. Meu processo de escrita foi esse. Em 3 meses ficou tudo pronto. Aí em 3 meses eu decidi a estrutura, qual é o capítulo 1, qual é o capítulo 2, como que eu vou organizar tudo isso que eu peguei aqui. O passo seguinte foi o seguinte, foi esse. Eu olhei e falei assim, deixa eu entender como Jesus se comunicava. E aí na minha cabeça eu tenho uma facilidade muito grande de organizar ideias. Algo que eu aprendi no jornal quando eu fazia a série de reportagem. Eu falei, eu preciso tentar decifrar qual é o método de comunicação de Jesus. E Jesus era chamado de Rabi. Rabi significa mestre, professor na língua dele. Aí eu falei, dessas histórias que eu tenho aqui, vamos ver onde elas se encaixam. Aí eu entendi que Jesus tinha um rumo, o R de Rabi. Ele tinha autoridade para falar, o A de Rabi. Ele tinha base. O que é base? É o conhecimento. E I é informação. Base é o conhecimento que você tem. E informação é como você entrega para as pessoas. De forma formal, de forma informal. Como é que você fala? Isso é informação. Como você passa a informação. Base é o seu conhecimento. O meu conhecimento é bíblico, o meu conhecimento é de comunicação, o meu conhecimento é de cinema. Como que eu passo essa informação? Com uma linguagem clara e simples pelas redes sociais. Ok? E a autoridade. Ele tinha que ter feito algo para que as pessoas parassem para ouvi-lo. Por que as pessoas paravam para ouvir Jesus? Porque ele fazia milagres. Porque ele dizia palavras que tocavam o coração das pessoas e faziam sentido. Isso foi dando autoridade para ele. E rumo. Ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Uma vez que eu defini isso, e aí no meu livro, cada parte dessa é um capítulo, né? Capítulo rumo, capítulo autoridade, capítulo base, capítulo informação. Aliás, se você já leu o meu livro, coloca sim aqui nos comentários, que eu quero saber quantos de vocês já leram. Descubra a sua mensagem e multiplique seguidores, tá? Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Eu tô aqui te ajudando a escrever o seu livro, para que você se torne uma flecha afiada cada dia mais. E não deixe de curtir esse vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entrega para mais pessoas. Com 2 cliques simples, você amplia o alcance da mensagem do bem, tá? Voltemos para cá. Então, depois de fazer a minha pesquisa, colocar tudo num arquivo e definir a estrutura, eu fui pegando o que estava nesse arquivo e distribuindo nos capítulos. Ah, isso aqui é sobre rumo, isso aqui é sobre base, isso aqui é sobre informação. Por isso que em 3 meses o livro estava pronto. Porque eu fui me organizando por 1 ano e meio. 1 ano e meio fui produzindo conteúdo ali. De forma desordenada, tá? Nenhuma página tinha ligação com a outra. Eu simplesmente lembrava de uma passagem de Jesus, conectava ela com a comunicação e escrevia. Isso aqui é sobre isso, isso aqui é sobre aquilo outro. Na pandemia eu juntei tudo. Então esse foi o meu processo criativo. E eu estou compartilhando com você porque talvez um desses 2 vá funcionar. E para que você faça isso em menos tempo. Para que você realize logo o desejo de publicar um livro e lute pela divulgação dele. Não fique esperando que as pessoas vão fazer por você. Ah, a editora vai fazer por mim. Não espere pela editora. O autor tem que colocar o próprio livro debaixo do braço e fazer com que esse livro chegue na mão das pessoas. Não espere que os outros façam o trabalho que cabe a você. Ok? Então foi assim que eu escrevi o meu livro. A primeira sugestão que eu dei, que é a microagenda na sua rotina, ela vai combater a procrastinação. Ah, depois eu faço. Não, você vai fazer. Você vai sentar e se não sair uma ideia, não tem problema. Você vai passar aqueles 15 minutos ali. São 15 minutos perdidos então, Daniel. Não.
Você está condicionando o seu cérebro àquele momento. Você está parando a sua agenda para fazer aquilo. Só de tomar essas atitudes, você já está vencendo a procrastinação, tá? E por fim, eu quero falar sobre inspiração. Não dependa da inspiração. Seja lá qual for os modelos que você seguir aqui para poder vencer a procrastinação, escrever e começar a escrever o seu livro, não dependa da inspiração. Quando eu estava inspirado e uma ideia vinha, o que eu fazia? Eu simplesmente colocava no arquivo, lá no Drive. Simplesmente, ó, tá aqui, ó. Eu tenho um grupo que só tem eu, né? Você deve ter isso no seu WhatsApp também. Às vezes eu mando um áudio, Daniel, essa ideia é assim, 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 assado. Eu mando um áudio para mim mesmo. Quando eu tiver tempo, eu vou ouvir. Porque a inspiração não vem todo dia. E às vezes ela fica muito tempo sem nos visitar. Mas se você pega essa ideia, coloca no papel, quando você tiver tempo para trabalhar, a ideia já está lá. A inspiração está registrada. Você pega e desenvolve. Não acha que você vai sentar, o livro vai, bum, você vai fazer um download do céu, o livro vai cair na sua cabeça e você vai escrever. Pode acontecer com algumas pessoas, mas normalmente não é assim que acontece. Normalmente a inspiração vem, você se encanta, bota no papel, deixa lá, depois você costura, depois você entrega, depois você faz. Mas comece agora a entregar a sua mensagem, comece agora a escrever o seu livro, porque tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. Um livro é algo maravilhoso, ele realmente te dá autoridade, ele realmente te coloca em outro patamar. Principalmente se é um livro que carrega uma missão, que carrega uma mensagem, que carrega uma lição, ao contrário do livro que é uma autopromoção, uma exibição. Esquece isso. Parece até um pensamento romântico, né? Ai, que pensamento romântico do Daniel. A gente tem que escrever por propósito. Tem que escrever o que vai ajudar as pessoas e não o que vai lustrar o seu brilho. Não escreva para alimentar o seu ego. Escreva para transformar a vida das pessoas. E você pode contar a sua história para ajudar as pessoas. É só saber escrever. E eu vou te ensinar isso no meu curso sobre como escrever um livro de sucesso. Aliás, inscreva-se no webinário. Aqui embaixo, na descrição, tem um link para você participar comigo do webinário Livro de Sucesso. Eu vou compartilhar muitas informações técnicas, muitas informações boas, muitas informações sobre os livros mais vendidos do Brasil, para que isso inspire e te dê direção para escrever o seu livro, tá? Então, não fique de fora. Escreva o seu livro em 2025. 2025 é o ano da transformação, é o ano da virada, é o ano que vai acontecer. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai se ver em breve em mais um vídeo aqui no meu canal, no Instagram, ou quem sabe em algum evento pelo Brasil. Que Deus te abençoe, Flecha. Eu te desejo saúde e paz. Tchau.